Cara, eu tava trabalhando aqui e eu parei pra pensar o seguinte: e se as mentiras do Pablo Marçal ensinassem alguma coisa a você? E antes de começar esse vídeo, cara, quero te falar, eu não sou detentor da verdade. O intuito desse vídeo não é dizer se o que ele fala é verdade ou não. Eu apenas vou trazer uma análise diferente do que as pessoas estão trazendo. Vou beber uma água aqui pra gente conversar. Vamos lá. Cara, não sei por que eu preciso falar isso, mas tem gente que ainda não entende. A água é filtrável, rapaziada. Vamos lá. Antes de a gente começar, deixa eu trocar uma ideia com você. Existe duas grandes pessoas na internet: os críticos e os fanboys. Quer saber? Vamos dar uma volta, que eu acho que andando a gente desenvolve melhores ideias. Uma dica valiosa: toda vez que você for comprar um pão, sair pra caminhar, coloca fone de ouvido e escute o audiobook. É isso que eu faço todos os dias. Sacou? Bora. O audiobook aqui que eu tô escutando, ele fala mais ou menos do que a gente vai falar hoje. Ele disse o seguinte: 80 anos hoje é a mesma coisa que viver 20 anos há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Porque a galera está com o pensamento acelerado, a síndrome do pensamento acelerado. E é praticamente isso que eu vou falar hoje. As pessoas estão loucas, a mente delas não tem mais controle. E é um pouco disso que a gente vai abordar. Recentemente, eu estava em uma conversa com um colega e ele me perguntou o seguinte: mano, você leva esse tal de Pablo Marçal a sério? E eu parei para analisar um pouco o que isso queria dizer, mano. E não sei se você sabe, mas praticamente o Pablo Marçal tá sendo zoado na internet, né? A galera tá falando que as histórias dele são um pouco exageradas. Existem os dois grandes tipos de pessoas na internet: os fanboy e os críticos. E adivinha, são os dois grupos de pessoas medíocres que existem na sociedade. Se você é fã de alguém, você perde o senso de avaliar se aquele algo que a pessoa tá falando é bom ou não. Se você é crítico, você já está condenado dizendo que aquela pessoa não é boa. Então você também não consegue observar as coisas boas que essa pessoa fala. Recentemente eu vi uma pessoa que fez uma live com hater do Pablo Marçal. E eu pensei, mano, por que tem gente que precisa defender alguém? E aí eu pensei, mano, ser fanboy, ser fã, é idolatria, velho. Lembra do vídeo passado que eu falei daquela cantora que falou da Apocalipse? Você ser fã de alguém que você não conhece. E, pior de tudo, ser crítico. Se alguém critica e não avalia o que está por trás. Então, com essa introdução, eu vou te falar como as mentiras, ou não mentiras, do Pablo Marçal pode mudar a sua vida. A partir de hoje, você vai ter um novo senso crítico. O que é? Você não vai ser a pessoa que vai idolatrar, ser fã de alguém, e nem vai ser o crítico. Você tem que fazer uma pergunta: o que é que está por trás disso? Eu comecei a analisar todas as histórias que o Marçal contava, e eu percebia que tinha muita gente rindo dele, e tinha muita gente defendendo ele. Eu falei, opa, nenhum dos dois está tirando bom proveito da história. Então eu fiz um questionamento: o que é que está por trás disso? Qual é a intenção dele com essas histórias? E eu cheguei a diversas conclusões, e a primeira que eu vou falar para você é o seguinte: a primeira é, entre aspas, uma crítica aos críticos. Cara, a história principal que viralizou dele é que ele ficou calmo com o helicóptero. O helicóptero tava lá caindo e ele meio que acalmou o piloto do helicóptero. Essa é a história número 1. Cara, a primeira análise que você vai fazer por trás disso, em vez de ser um fanboy e ser um crítico, é o seguinte: se ele pode, entre aspas, contar uma mentira de um helicóptero que estava dando problema, significa o seguinte: ele pode contar essa história porque ele tem um helicóptero. Agora você, provavelmente, não tem um helicóptero, então a gente não pode contar essa história. Então a gente já tem que aprender uma coisa. Cara, se é mentira ou é verdade, a história dele, pouco importa. O que importa é entender o seguinte: o que é que ele fez para poder ter um helicóptero? Qual foi os métodos que ele usou? E como eu vou aprender com isso? Então eu deixo de ser um crítico, de ficar falando besteira, e eu começo a analisar
os passos que ele seguiu. E eu fiz isso, mano. Eu fiz uma coisa que nem, sei lá, talvez os fanboys do Pablo Marçal devem ter feito na vida. E aqui já vai uma dica pra você. Cara, eu não gosto de falar assim, meu canal é pequeno, porque pequeno é questão de mentalidade e questão de ótica e de visão. O que foi que eu fiz? Ele cresceu muito, então eu procurei saber quando foi que ele iniciou na internet. Todo mundo tem que ter um começo pequeno. E eu fui lá e rastreei da onde foi que ele começou até chegar nesse ponto de comprar um helicóptero. Ele tem um helicóptero, mano. O que você tá criticando, velho? Eu tô pouco me ferrando se a história dele é boa ou ruim. Eu não vou nem elogiar ele, nem criticar. Eu só quero entender o que ele fez. Então eu fui lá no Facebook, mano. Eu falei, cara, pra ele estar desse tamanho, ele tem no mínimo aí uns 5, 6 anos na internet. Então eu falei, 5, 6 anos? A moda era Facebook. E eu entendi, mano, os passos que ele seguiu lá no Facebook, os conteúdos que ele criou. Eu rastreei os dados dele, as coisas que ele faz. E eu entendi. Eu já vou começar a aplicar algumas coisas que funcionavam naquela época e que também funcionam hoje. Principalmente estratégia de comunicação. Assim como eu fiz de Ryan Santos, assim como eu fiz do Wendel Carvalho, assim como eu fiz do Érico Rocha. Aí de um tempo pra cá, eu parei de analisar os melhores do Brasil, cara, porque eu percebi um teto. E eu comecei a estudar inglês pra estudar os melhores do mundo, tá ligado? E minha mente já expandiu absurdamente. Mas a lição desse vídeo principal é: pare de ser um crítico e pare de ser um fanboy. Seja um analisador. Seja um cara com uma visão analítica, de pensar assim, como eu posso aprender com isso? Eu já ensinei vocês aqui a aprender com bandido. Eu já ensinei vocês a lei do mais, a lei da máscara de oxigênio. Já ensinei vocês o que mais. Nossa, tanta coisa, mano. Por quê? Porque eu parei de ser um crítico. Eu parei de ser um fanboy. Eu comecei a estudar o que as pessoas fazem. A primeira lição você entendeu. Se ele pode, não sei, mentir ou contar uma história de o helicóptero lá, significa que ele tem um helicóptero. Se ele tem um helicóptero é porque ele fez algo interessante. Então você vai aprender com esse algo interessante. A segunda lição é: existe uma estratégia de marketing por trás. Existe uma coisa chamada a lei de Melody. Não sei se você sabe, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Fale bem ou fale mal, mas que fale de mim. Mano, muito da hora. Minha câmera não é tão boa assim, mas dali pra lá, uma visão da hora. Se eu tivesse um tripé, eu acho que eu vou comprar um tripé futuramente. Vou fazer um vídeo nessa visão aqui, ó. Muito da hora. Ele simplesmente está sendo falado por todo mundo gratuitamente. Ele está simplesmente sendo falado por todo mundo gratuitamente. E se você estuda um pouquinho de marketing digital, de mídia... mano, que merda é aquela ali, mano? Fizeram uma feitiçaria ali. Ainda bem que Jesus é maior, né? Caramba, deixa eu voltar aqui. Já tô quase longe. Cara, ele tá sendo falado por todo mundo. E se você entende um pouquinho de marketing, entende um pouquinho de business, existe uma estratégia muito boa por trás, mano. Inclusive, eu tô começando a aplicar ela. A de um pouco sutil. Se tem uma roda de amigos com 5 pessoas e 2 falam mal do Pablo Marçal, tá contando da história dele, o que é que vai acontecer? As outras 3 vão falar, pô, quem é esse cara? Eu vou lá pesquisar. E vamos dizer que dessas 3, uma goste do cara. Cara, os produtos dele são produtos de mais de R$1.000. Essa pessoa vai lá e vai comprar um produto. E por conta de pessoas que se foram falar mal, alguém comprou um produto de R$1.000. Ou seja, ele saiu no lucro com marketing gratuito. Então, mais uma vez, mano, para de ser um crítico das coisas. Analisa o que tem por trás, mano. É a lei de Melody. Fale bem ou fale mal, mas que fale de mim. Ah, mas as pessoas vão criticar o seu nome vai ficar sujo. Que nome sujo, moço? Você tá no Serasa? Ah, nome sujo? Não. Na internet é importante as pessoas falarem mal de você. O que é ruim pra sua imagem, assim, é se for um crime, se for racismo, se for algo assim ruim. Mas essas besteirinhas, burburinho, cara, deixa falar. O importante é o resultado que você vai ter com isso. Mas a principal lição desse vídeo é essa, mano. Você vai ser uma pessoa analítica.
avaliar o que tá por trás das coisas, mano. E parar de ser uma pessoa que fica criticando e sendo fã das pessoas, idólatras. Você só pode ser fã de alguém que você conhece fisicamente. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, parentes e amigos próximos. Fora isso, cara, você não pode ser fã de alguém, porque senão você vai perder a noção de avaliar se o que aquela pessoa tá falando é boa ou ruim. Assim como o crítico já perdeu a noção de avaliar se o que a pessoa tá falando é bom ou é ruim. E, mano, é uma casa abandonada aqui, ó. Acho que já tem 5 vídeos que eu mostro essa casa abandonada aí, né? E o meu relato final desse vídeo, eu vou te falar em casa. Que eu tô afim de escutar meu audiolivro, olhando pra natureza aqui. Sempre se coloca como prioridade. Aqui em casa eu gravo o resto. Bora. E o relato final é o seguinte. Eu não sei se ele é gênio ou se é louco. Se o que ele tá fazendo é certo ou errado. Mas eu tenho uma certeza. Eu sou uma pessoa analítica. Eu consigo avaliar coisas boas e coisas ruins e usar essas coisas para aplicar na vida. E como que eu faço isso? E como você pode desfrutar disso também? Você vai participar da comunidade DVR. Lá eu analiso a vida de pessoas de sucesso, bem-sucedidas, do Brasil e do mundo. Ações geopolíticas, ações de famosos, ações de todo mundo, leitura, estratégias de evolução pessoal. Compilo tudo e deixo extremamente fácil para você. Aí sim, você vai ter resultados na sua vida, vai crescer, vai parar de ser crítico e vai parar de ser fã. Por quê? Porque você vai crescer. No final de tudo, o crítico e o fã são as pessoas da esfera, da rede social ou da vida que não cresceram. No primeiro link da descrição da comunidade DVR, você vai chegar lá e vai participar. Valeu, tamo junto, é só o começo. Abra sua mente antes de abrir sua boca. É nóis.